Graça e paz a todos. Você já ouviu falar sobre a Torre de Babel? Podemos aprender muitas histórias, ou melhor dizendo, lições muito importantes nesse relato bíblico. E a palavra de Deus diz assim, se você não lembra, eu vou ler aqui rapidamente, acompanha aí a leitura. A leitura é bem gostosa de fazer, é uma história, uma narrativa, e ela diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então eu aprendo algumas lições aqui. Uma delas, a primeira, é o erro. O erro do ser humano, do gênero humano, em desobedecer. Adão e Eva pecaram, precisaram sair do Éden, do jardim no Éden, por conta do pecado, por conta da desobediência. O dilúvio aconteceu por conta da desobediência. Depois do dilúvio, eles continuaram fazendo o quê? Ou o gênero humano, do qual nós fazemos parte, continuou pecando, ou seja, desobedecendo. Então, o erro é justamente o quê? O que eles queriam fazer no versículo 4? Deixa bem claro pra gente que: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. O problema não era edificar uma cidade. E observo, pelo que eu vejo na Bíblia, que o problema também não era edificar uma torre e tocar o céu. A questão, eles estavam desobedecendo um princípio: espalhem. Lá em Gênesis 1:28, Deus deixou bem claro para o ser humano. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus disse para eles sujeitarem a terra, encherem a terra, povoarem, se espalharem. E aqui eles estavam querendo fazer o que? Justamente diz no versículo 4, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E Deus também disse para eles que não iria existir mais dilúvio, que não iria mais destruir. E eles provavelmente queriam construir essa torre para que, se acontecesse algum dilúvio, eles estivessem abrigados. Porém, ou pelo menos alguns deles pudessem estar abrigados, né? Isso está implícito, mas o que está explícito é que eles desobedeceram a ordem de espalhar, e eles queriam ficar juntos. Outra coisa que eu aprendo é que Deus vê tudo e Deus está no controle. Mesmo o ser humano fazendo o que faz no decorrer da história da humanidade, pensando que o próprio ser humano está no controle, Deus está no controle, porque Deus vê tudo. No versículo 5, podemos notar: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O próprio Senhor desceu, o próprio Senhor viu, ele está vendo. Por mais que as coisas a história tem um curso que parece que Deus não está vendo, muito pelo contrário, é permissão, e ele vê tudo. Uma outra lição que eu anotei é que podemos fazer o que quisermos. Parece que isso aqui é o ápice. Podemos fazer o que quisermos, desde que esteja dentro da vontade de Deus. No versículo 6, o próprio Deus falando, diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um,
e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O próprio Deus está dizendo que não haverá restrição para tudo o que o homem, o ser humano, tente ou intenta fazer. Tudo que o ser humano planejar, ele vai fazer, não há limites. Nós estamos no século 21, eu estou gravando esse vídeo através de um smartphone. Olha onde nós chegamos. Você vai assistir esse vídeo talvez do outro lado do mundo e nós podemos nos comunicar. Você pode falar com a pessoa ao vivo ou vendo a pessoa que está lá do outro lado do mundo. O ser humano hoje está vendendo viagens para o espaço. Os caras queriam naquela época construir uma torre que chegasse até os céus. Hoje há viagens espaciais. Então, qual é o limite? Não há limites. Desde que estejamos dentro da vontade de Deus. Muitas vezes, como eu volto a dizer, a história vai tendo um curso. O ser humano vai fazendo as coisas parecendo que Deus não está vendo. Mas Deus sempre está vendo. Agora, se você não tem limite e você pode fazer as coisas dentro da vontade de Deus, por que escolher fazer fora? Porque tem um problema quando nós fazemos as coisas fora da vontade de Deus. E aí vem a outra lição, que a intervenção de Deus. Olha só a intervenção de Deus no versículo 7. O próprio Deus falando, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Saiu da vontade de Deus, vai ter confusão. Saiu da vontade de Deus, vai ter confusão. Isso é assim, no sentido geral, na história da humanidade, e isso é na nossa vida pessoal, na minha vida e na sua vida. Saiu da vontade de Deus, repito, vai ter confusão. E isso nos leva para a terceira, não. Nos leva para outra lição, que é a vontade de Deus. Para terminarmos aqui, a vontade de Deus prevalece. Olha lá o versículo 8 que diz, e assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Assim o Senhor os espalhou. Eles queriam não espalhar. Deus disse em Gênesis 1:28, espalhem. Aí, aqui no Gênesis 11, depois do dilúvio, na Torre de Babel, não queremos espalhar. O projeto deles estava dando certo, eles estavam construindo a cidade, eles começaram a construir uma torre, e por fim, Deus confundiu a língua deles e eles se espalharam, porque a vontade de Deus prevalece, ele sempre está no controle. Então podemos fazer o que quisermos, sim, desde que esteja na vontade de Deus. Peça para Deus a orientação. Romanos 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, não se conforme com esse século. Algum líder falou, vamos lá, vamos construir essa torre, vamos construir essa cidade. Os líderes disseram e o povo seguiu, porque era o que tinha no momento, era a moda do momento, era o negócio do momento. E assim como hoje acontece, a sociedade diz, vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito. E aí alguns seguem, né? Alguns líderes falam e algumas pessoas sentem comichões nos ouvidos e querem seguir esses líderes falsos. Nós seguimos e nos conformamos, né? Muitos de nós seguem e se conformam com esse mundo, tomam a forma desse mundo. E a Bíblia em Romanos 12:12 diz, não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Lembra que eu disse que temos que fazer as coisas na vontade de Deus? Então, o versículo no final diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graça e paz a todos. Deixe o seu like, compartilhe, comente e que Deus continue abençoando você.